Porque quando a gente chega no cliente, a gente realmente senta para entender com profundidade do negócio dele, entender para quem ele vende, se é para industrialização, se é para revenda, qual é o enquadramento fiscal dele. A gente realmente precisa entrar com profundidade, entender toda a estrutura da empresa e até mesmo projetos futuros, né? Até onde a empresa quer ir, quais são as metas que ela quer alcançar. E com isso a gente consegue sentar junto e potencializar esse resultado, né? E ali a trading opera como uma interveniente, onde ela compartilha todas as suas vantagens tributárias, e não são só tributárias, né, Lucas? É importante trazer também, nós como trading e com o volume que nós temos hoje, nós temos tabelas especiais em portos, até mesmo na parte do agenciamento de cargas também, então a gente consegue entregar num grande grupo de custos, né, que compõe os custos de importação, uma redução bastante significativa lá no número final, né, que é o nosso benefício através da nossa unidade que nós temos em Rondônia, e esse benefício ele opera apenas por encomenda e ele me dá um outro viés. Então ele me permite hoje, através da sua legislação, entrar com mercadorias por qualquer porto do país e nacionalizar em qualquer aduana do país. Isso me dá uma liberdade de atuar com produtos ou com empresas, com estados onde não há benefício fiscal, né? Por exemplo, eu fico no Rio Grande do Sul, onde fica a nossa matriz, aqui tem um benefício, mas ele é só para produtos sem similar estadual, então para todos aqueles que têm similar, a gente poderia ofertar Rondônia. Para empresas de São Paulo, por exemplo, é muito competitivo. São Paulo é um estado onde hoje não tem grandes benefícios, né? Tem alguma questão ali de postergação, uso de crédito, mas a perda que o importador tem por usar isso também é muito grande, então é quebrado em vários meses, então acaba que realmente se torna bastante competitivo fazer o uso disso. Começa agora mais um 3S Talks, esse que é o podcast do grupo 3S Corp. Podcast esse que nós falamos de carreira, negócios, falamos também de comércio exterior, e hoje a pauta é comércio exterior. E eu gosto muito que os nossos convidados tenham uma vivência prática, é dia a dia mesmo, é mão na massa, e por isso que os nossos conteúdos habitualmente têm um nível de profundidade bastante técnica e prática. E eu fiz o convite hoje para uma colega de trabalho, antiga executiva comercial, e mais recentemente assumiu o posto ou a posição de gerente comercial aqui no Grupo 3S Corp, que é a Caroline Scherer. E hoje o assunto é benefícios fiscais e regimes especiais na importação, tá bom? Carol é executiva do grupo há 5, 6 anos, Carol? Isso aí. E há uns 6 meses, aproximadamente, como gerente comercial da Winning Trade, que é uma das empresas do Grupo 3S Corp. Portanto, nós vamos falar de benefícios fiscais, regimes especiais, incentivos tributários. Muito obrigado, Carol, pela tua disponibilidade, pela tua presença, para a gente bater um papo aqui sobre tantos temas relevantes e que podem nortear aí o futuro de... Já fazemos isso com grande parte dos nossos clientes aqui que operam na Trade conosco, e certamente com o conteúdo que a gente vai trazer, talvez a gente consiga aí potencializar o trabalho de importadores. Então, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Lucas, é sempre um prazer, né, estar conversando contigo e principalmente conversar sobre o nosso produto, né, aquilo que traz valor para o nosso cliente, que ajuda ele a crescer o negócio, a potencializar o crescimento. Então é um trabalho muito gostoso, né, que a gente realiza todos os dias. Obrigada pela oportunidade. E esse trabalho, fundamentalmente, ele passa por uma avaliação, por um diagnóstico, né, por uma análise, como a gente falou no início, mais profunda da operação, e a partir daí a gente consegue, através da nossa ferramenta de trabalho, né, do nosso entendimento e das nossas áreas de negócios, reduzir custos na operação de importação na última linha. Ou seja, acaba sendo de fato uma relação ganha-ganha, porque naturalmente que nós temos a nossa remuneração a partir disso, mas levamos para o nosso cliente final também essa redução importante, e nós vamos falar sobre os aspectos legais da operação trading e os benefícios fiscais, né, os incentivos tributários, mas para ele também
é um grande ganho e avança dentro das suas operações. Então, a gente consegue estabelecer essa relação de parceria muito próxima e, de fato, de ganha-ganha. Tem muita dúvida com relação a o que é o regime especial, ou o que são os regimes especiais, quais são os regimes especiais e o que é o benefício fiscal, o incentivo, em que etapa, em quais impostos. Então, por isso que eu trouxe esse tema para debater contigo, porque nós vamos falar dos impostos federais, do imposto estadual e aquilo que os regimes especiais e que o incentivo tributário pode fazer em termos de redução de custos. Então, como pano de fundo, eu queria que tu pudesse conceituar primeiro o que é o benefício fiscal, o incentivo tributário aí. Certo. Primeiro, acho que é importante fazer ali um link com o que tu começou falando, né? Do quanto a gente é parceiro das empresas, né? Então, eu nos vejo quase como um braço das empresas fora da estrutura física delas. Porque quando a gente chega no cliente, a gente realmente senta para entender com profundidade do negócio dele, entender para quem ele vende, se é para industrialização, se é para revenda, qual é o enquadramento fiscal dele. A gente realmente precisa entrar com profundidade, entender toda a estrutura da empresa e até mesmo projetos futuros, né? Até onde a empresa quer ir, quais são as metas que ela quer alcançar. E com isso a gente consegue sentar junto e potencializar esse resultado, né? Então, dito essa parte, hoje no Brasil a gente tem, enfim, alguns regimes especiais que nos permitem potencializar, né, o ganho, digamos assim, nas importações, e nós temos os benefícios fiscais, né, que costumam ser mais a níveis estaduais. Então, hoje na importação a gente tem basicamente 5 impostos, 4 federais e 1 estadual, e dentro das estruturas de benefícios fiscais que são mais ativos aí, que a gente consegue trazer ganhos maiores, a gente fala mais sobre o benefício estadual, o ICMS hoje, né? Onde a gente consegue, através de cada estado, construir possibilidades de reduções significativas, não só do desembolso, né, mas também uma redução real de custos dentro da estrutura da importação. Tá. Então, vamos lá, para aspectos, tu trouxe a questão da revenda, da industrialização e outros elementos, então quero deixar isso para um capítulo para depois a gente reforçar esse aspecto. Porque tem muita gente que pergunta que quer uma fórmula pronta, né? E essa fórmula pronta, ela não existe porque depende do processo subsequente à importação. Mas depois a gente volta para isso. O incentivo fiscal, tu começou falando sobre os impostos. Então, impostos federais e imposto estadual. Clarifica para nós aí com relação quais são os impostos federais, qual é o imposto estadual e aonde no benefício fiscal existe um impacto, para depois a gente ir para o regime especial. Tá, então hoje a gente tem 5 impostos, né? O imposto de importação, o IPI, o PIS e o COFINS. Esses 4 são impostos federais. E nós temos o ICMS, que é o imposto estadual. Então, normalmente, na parte dos benefícios fiscais, a gente tem a possibilidade de reduzir drasticamente o desembolso e o custo, né, colocado dentro do ICMS. Então, funciona dessa forma. E aí a gente tem, em outros pontos, que eu imagino que a gente vai debater isso logo ali na frente, a parte dos regimes especiais, que aí sim entram mais dentro da questão dos benefícios federais. Tá bom. Então, quando a gente fala de benefício fiscal, quando tem algum tipo de publicação falando benefício fiscal de Santa Catarina, benefício fiscal do Espírito Santo, benefício fiscal de Rondônia, nós estamos falando especificamente do ICMS. Exato. Tá bom. Naquilo que diz respeito ao ICMS, portanto, quais são os benefícios que hoje a Winning Trading, como parte integrante do Grupo 3S Corp, disponibiliza e quais são, a partir desses benefícios, os principais elementos que quem quer fazer uso precisa estar atento ou eu vou optar por um vis-à-vis outro. Então, coloca isso mais ou menos aí de forma prática para quem está nos acompanhando. Tá bem. Bom, hoje a Winning ela opera com 2 principais benefícios estaduais, né? Um através do estado de Santa Catarina
e um através do estado de Rondônia. São operações diferentes, então a operação através do estado de Santa Catarina tem alguns pré-requisitos, então a empresa precisa ter uma filial no estado de Santa Catarina, a mercadoria ela precisa entrar e ser nacionalizada por esse estado, né? E ali a trading opera como uma interveniente, onde ela compartilha todas as suas vantagens tributárias, e não são só tributárias, né, Lucas? É importante trazer também que nós, como trading e com o volume que nós temos hoje, nós temos tabelas especiais em portos, até mesmo na parte do agenciamento de cargas também, então a gente consegue entregar num grande grupo de custos, né, que compõe os custos de importação, uma redução bastante significativa lá no número final, né? Então, dentro do aspecto de Santa Catarina, hoje eu avalio muito empresas que estão regionalmente perto ali de Santa Catarina ou que principalmente importam para revenda. Hoje nós temos alguma facilidade maior, é um diagnóstico, né? A gente senta com o cliente, faz esse diagnóstico. Então, para aquelas empresas que importam mais para revenda, a gente faz uma indicação mais rápida, que eles utilizem o benefício de Santa Catarina, que acaba se tornando mais competitivo. E aí nós temos um segundo benefício, que é o nosso benefício através da nossa unidade que nós temos em Rondônia. E esse benefício, ele opera apenas por encomenda e ele me dá um outro viés. Então, ele me permite hoje, através da sua legislação, entrar com mercadorias por qualquer porto do país e nacionalizar em qualquer aduana do país. Isso me dá uma liberdade de atuar com produtos ou com empresas, com estados, onde não há benefício fiscal, né? Por exemplo, eu fico no Rio Grande do Sul, onde fica a nossa matriz, aqui tem um benefício, mas ele é só para produtos sem similar estadual, então para todos aqueles que têm similar, a gente poderia ofertar Rondônia. Para empresas de São Paulo, por exemplo, é muito competitivo. São Paulo é um estado onde hoje não tem grandes benefícios, né? Tem alguma questão ali de postergação, uso de crédito, mas a perda que o importador tem por usar isso também é muito grande, então é quebrado em vários meses, então acaba que realmente se torna bastante competitivo fazer o uso disso. Então o Rondônia, normalmente a gente já no pré-diagnóstico indicaria para aquela empresa que importa para industrialização. Por quê? Porque a empresa já tem a sua estrutura pré-estabelecida a nível de indústria, e ela não precisaria fazer grandes mudanças para migrar para outro estado, porque a legislação desse benefício traz essa informação de que é possível entrar por qualquer aduana do país. Então, a gente indica a logística entrando pelo porto mais próximo da localidade do importador, né? Então, independente hoje do local onde o nosso cliente dentro do Brasil se encontra, através desses dois benefícios, a gente tem condições de realmente chegar, né, mesmo que seja um estado, Minas Gerais, ou algum outro que não tenha porto, por exemplo, então, ou portos do Nordeste, em todos esses estados, hoje, através desses dois benefícios, a Winning tem condições de auxiliar, né, e de uma maneira muito prática e rápida, eu diria até, porque como nós já temos os benefícios fiscais, para o cliente é uma coisa muito simples, né, o tempo de virada aí para a gente começar a operar é super rápido, a gente consegue entregar esses ganhos. Tá bom. Então, aquilo que tu... Deixa eu transformar. Hoje a Winning, portanto, tem benefício fiscal em Santa Catarina e em Rondônia. Em Santa Catarina, existe a prerrogativa de, no conta e ordem, enfim, para usufruir do benefício, utilizar de portos, aeroportos e zonas de fronteira de Santa Catarina. Aí é o benefício fiscal de Santa Catarina. Já Rondônia, por não ter porto, a entrada pode se dar em outros portos, só que a operação por Rondônia ela precisa ser por encomenda, enquanto que Santa Catarina pode ser por conta e ordem ou por encomenda. Coloca um pouquinho para que a nossa audiência possa entender qual é a diferença da operação por conta e ordem e por encomenda. Certo. A operação conta e ordem ela é uma operação onde o importador, ou seja, o nosso cliente, ele vai ser o responsável fiscal sobre a operação e a trading figura como interveniente. Então, nesse caso, a gente entra como uma empresa que está compartilhando os benefícios, mas o importador ele pode fechar o câmbio diretamente e ele é o responsável legal por pagar todos os tributos. Na encomenda, essa operação ela é uma operação de compra e venda da trading. Então, neste caso,
todos os pagamentos, o fechamento de câmbio, ele deve ser feito através da nossa empresa, né? E também existe uma diferença em relação à entrega dessa mercadoria para o cliente. Então, no conta e ordem, nós entregamos o produto numa nota de remessa e na encomenda numa nota fiscal de venda, né? Então, basicamente, na conta e ordem o cliente é o responsável fiscal e na encomenda a trading é o responsável fiscal pela operação. Legal. E os benefícios, eles não são apenas de ordem tributária, né? Não estamos falando apenas do ICMS em si, mas a depender da operação, tu consegue entregar vantagens logísticas e aduaneiras também, né? Porque muita gente não está estabelecido fora do Brasil. Claro que Santa Catarina hoje já é reconhecido aí internacionalmente, e eu sempre digo que Santa Catarina passou a ser durante já há muito tempo um cluster logístico no Brasil. Mas ainda assim, muita gente lá fora pensa em Santos, né? E é o principal porto no Brasil, mas pensando em toda a estrutura logística aduaneira, armazém, transporte, tudo que se tem em Santa Catarina, né? Então, todos esses intervenientes, hoje Santa Catarina também já figura como aí talvez o principal estado player no contexto geral no Brasil. Então, esse é o tipo de avaliação complementar que nós aqui também fazemos, né? Não só pensar na operação tributária, no benefício fiscal, no ICMS em si, mas tudo aquilo que ronda a operação do cliente. Porque nós temos que pensar na logística internacional, nós precisamos pensar na logística nacional, precisamos pensar no ambiente aduaneiro, enfim, todo esse escopo de atuação do nosso cliente para que na formatação do projeto seja, na última linha, mais vantajoso do que ele tem operado hoje. E não apenas no que diz respeito ao ICMS, mas também no que diz respeito ao ambiente logístico aduaneiro, não é? Exato, exatamente isso, né? Até complementando a tua fala sobre Santa Catarina, é um estado extremamente pujante, né? Agora a gente tem visto aí uma série de melhorias nos portos, Porto de Itajaí também voltando a operar, né? Navegantes construindo um terceiro berço, então a gente sabe que está um momento tenso, assim, né? De retomada, mas logo ali na frente eu acredito que com os investimentos e com essa retomada também do Porto de Itajaí, a gente em Santa Catarina volte a estar, talvez aí, quem sabe, logo na frente de Santos em movimentação também, né? Até mesmo porque é um estado que vem trazendo já há mais de 20 anos essa questão dos investimentos em benefícios, né? Eu queria comentar também, a gente falou um pouquinho sobre o ICMS, né? A nossa abordagem aqui dos nossos executivos junto aos clientes é uma formatação bem consultiva, né, Lucas? Então, quando a gente senta com o cliente, a gente vai entrando para dentro da realidade da empresa, compreendendo todos esses aspectos de compra, aspectos comerciais, aspectos tributários, logísticos, né, da logística atual das empresas, e a gente vai construindo as análises de qual é o melhor cenário logístico, como tu estava falando, qual é o melhor cenário tributário. E eu queria também trazer aqui para o debate, a gente acabou falando mais sobre o ICMS, mas aumentando um pouquinho a linha dos impostos aqui, do que a própria trading pode trazer de ganhos, eu poderia citar o mercado de autopeças, que trabalha muito com LCMs, PIS/COFINS monofásico, e que daí a gente pode fazer uma outra avaliação diferente dessa que eu falei há pouco, onde a gente já, analisando que o cliente importa uma LCM de PIS/COFINS monofásico, já instruir para ele operar por encomenda e aí construir uma venda onde ele consegue também ter reduções não só no ICMS, mas também no PIS e no COFINS. Então, realmente, hoje, dentro da nossa estrutura, a gente tem uma área de consultoria muito técnica, né? Consultores internos e externos que nos auxiliam nessa construção de conhecimento e do diagnóstico, né, que a gente faz dos clientes quando comercialmente a gente está com eles e está entendendo a realidade daquela empresa. Então, é como se fôssemos realmente um braço, um consultor da empresa, ficando muito assim, até não somos só um parceiros, né? Somos uma continuidade da empresa dentro das suas próprias estratégias. Que legal. Então, deixa eu pegar esse gancho, quando tu disseste sobre a abordagem consultiva,
ainda naquilo que diz respeito ao ICMS, ao benefício fiscal, nós aqui temos o benefício de Santa Catarina e o benefício de Rondônia, pensado estrategicamente para conseguir conduzir todas as operações. Mas tem outros benefícios fiscais, né? Estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas com o corredor de importação, Alagoas, enfim, tem diversos. Tem muitos clientes que têm dúvidas. Mas eu ouvi falar do Fundap no Espírito Santo. Mas e o corredor de importação não serve para o meu produto? Dentro da abordagem consultiva que tu fazes, que a Winning Trading entrega, quais são essas análises comparativas? Quais são esses elementos gerais que nós fazemos da operação daquele cliente importador atual vis-à-vis a que nós podemos dispor por encomenda, por conta e ordem, e outras que ele já pensou e que a gente pode comparar, colocando nos quadrantes, analisando na última linha qual é o desembolso, custo que ele vai ter em cada uma dessas operações, independente do benefício fiscal, né? Considerando os benefícios fiscais, essas análises comparativas. Eu queria que tu esclarecesse um pouquinho sobre. É bem abrangente essa avaliação, né? Ela passa por conhecer o benefício que o cliente está trazendo de interesse. Muitas vezes ele já teve contato, né? Através da contabilidade, enfim, sobre um estado, né? Que nós não estamos falando ali, aí pergunta, enfim, de algum estado específico. Então, a nossa área de consultoria, ela tem, né? E os executivos, todo o conhecimento nisso. E aí, basicamente, o que a gente vai avaliar, além desses itens que eu já trouxe ali do enquadramento fiscal da empresa e da destinação da importação dele, também aspectos em relação à segurança jurídica, porque a gente vê hoje muitos benefícios que não são amparados por lei, né, Lucas? Então, muita coisa que é sob decreto, e aí isso a qualquer momento pode cair, como a gente costuma dizer, né? Então, a gente trabalha sempre muito dentro desse aspecto legal e também dentro dessa questão de ter ou não necessidade de ter que mudar a logística, de ter que abrir um ou mais CNPJs. A gente sabe que tem alguns benefícios, tu precisa ter um CNPJ para importar, outro para revender. Então, tem uma série de aspectos, né? E normalmente essas análises, elas são de certa forma longas, né? Porque o cliente tem que tomar uma decisão estratégica, ele abre ou não abre uma unidade em algum lugar, né? Então, assim, hoje eu sou bastante defensora dos dois benefícios que nós temos, porque, de certa forma, eles são benefícios que nos trazem uma segurança jurídica, porque ambos são amparados por lei. Inclusive, tem uma decisão do STF de 2020 que trata de quem tem que pagar o ICMS na importação, que nos coloca a nível nacional de uma maneira muito pacificada em relação à utilização desses benefícios, né? E também porque eles são simples de serem colocados em prática, né? Não tem grande complexidade no sentido de ter que abrir mais de uma unidade ou de ter que fazer leilão de crédito, né? Precatórios e coisas do tipo. Então, ele realmente é uma operação onde eu detenho os benefícios e eu na minha nota já transfiro os créditos para o cliente e tudo amparado por lei, com uma segurança jurídica completamente lisa dentro da operação, né? Então, são esses aspectos iniciais, né, que a gente olha para poder construir a melhor análise para o cliente. E essa análise, como a gente falou no início, ela não tem uma fórmula pronta, né, Carol? Então, a depender se aquele importador está trazendo uma máquina ou equipamento que vai ser para ativo imobilizado, se o item é para fins de revenda comercialização, se ele é para industrialização, sendo para revenda, se ele vende para contribuinte ou não contribuinte de ICMS, se ele está estabelecido no regime do Simples Nacional, do lucro presumido ou do real, enfim, tem tantos elementos que não tem uma fórmula pronta para definir se o melhor benefício a se utilizar é esse ou aquele. Então, o que a gente faz aqui, a nossa área de negócios, junto com a nossa consultoria, bem estabelecido pelo compliance, como tu disseste, nós fazemos uma análise geral, um diagnóstico a partir de documentação das suas últimas operações, sabendo para quem ele comercializa, ou para quem ele revende, ou qual é o formato de operação do importador, e aí começamos a montar
as planilhas de custos, as estimativas, montar o planejamento estratégico para a operação de importação e aí entregamos esse diagnóstico com os elementos centrais da transformação que a gente pode levar para aquela empresa como vantagem competitiva, né? É isso, porque, né, Lucas, te ouvindo falar, eu acho que o nosso trabalho, ele acompanha a complexidade hoje da nossa malha tributária, né? Uhum. Então, hoje, de acordo com a NCM, ou seja, com o produto que o cliente importa, eu vou ter uma tributação ou outra, né? Eu vou ter regras ou não vou ter regras. Então, eu não tenho uma receita de bolo, por quê? Porque eu preciso seguir a nossa legislação e, com isso, a gente precisa avaliar com profundidade cada um desses aspectos para poder construir, e às vezes 2 cenários casados mudam, né? Às vezes o cenário A é igual, mas o B não é igual. E aí, com essas 2 situações, a receita de bolo muda, digamos assim. Então, a gente precisa fazer realmente essa avaliação no nível de profundidade que a nossa legislação tributária no Brasil hoje nos coloca, né? Estamos todos dentro dessa mesma regra, né? Uma coisa que eu gosto sempre de comentar com os clientes, assim, que o mercado está cada vez mais competitivo, né? Então, fica cada vez mais difícil a gente negociar preços menores quando a gente compra. O mercado de frete internacional também extremamente com valores altos e com poucas opções de companhias aéreas, com joints de armadores que são sempre os mesmos, onde a gente acaba ficando ao revés dos custos logísticos. Dentro do Brasil, a gente tem um custo alto na parte de transporte rodoviário, infelizmente não temos trem nem nada, então a gente fica um pouco preso, né? Então, aonde a gente consegue hoje construir uma diferença de custos significativo para o cliente? Posso trazer um exemplo. Ontem mesmo eu estava apresentando uma estimativa para um cliente nosso. Ele trabalha no segmento de refrigeração de ar, e aí ele tem uma média ali de 1 milhão de euros de importação por mês, e a gente fez um estudo em Encomenda Rondônia, onde eu consegui entregar para ele uma redução de custos de 5 milhões de reais no ano, né? Então, isso é muita coisa. Assim, ele realmente ficou impactado e até já respondeu ali para mim que não, semana que vem já vamos assinar esse contrato, né? Então, imagina onde tu consegue. Lógico, a gente está falando de um valor aduaneiro alto, e ali por processo daria algo em torno de 5,5% de redução de custos, trazendo para um processo menor, né, para a gente não ficar nesse número de 5 milhões que parece uma coisa meio inatingível, né? Sim. Mas aonde hoje, em qualquer parte do processo de compra, de importação, de frete internacional, a gente consegue uma redução de 5% num custo real de produto. Então, é o que hoje a gente consegue entregar através dessa análise tributária aí da UIM. Eu ia te perguntar de alguns cases, que bom que tu trouxesse esse ponto, Carol. E aí eu pego o gancho, porque a gente nós temos diversas reuniões aí diárias, semanais, e um dos principais elementos, quem desconhece o benefício fiscal, a objeção construída pelo cliente mas eu me acredito do ICMS. Eu sou lucro presumido, eu sou real e eu me acredito do ICMS. Ok. Então, vamos esclarecer, por favor, Carol, qual é essa diferença entre a redução proposta e entregue, né, com um incentivo fiscal, vis-à-vis o crédito do ICMS na natureza tributária que lhe permite se creditar do imposto. Isso é normal, né? Uma das principais objeções aqui que a nossa área comercial recebe, né? E faz sentido, né? O cara pensa, eu pago, mas eu recebo de volta, então nem entra no meu custo, né? Uhum. Mas a pergunta, a provocação que eu faço é, quanto vale o teu caixa? E a tua saúde financeira, né? Esses 5 milhões que o cliente não vai pagar de ICMS e levar, às vezes, 24 meses para ter de volta. O estado de São Paulo, por exemplo, é um estado que ele demora para devolver o ICMS, não é no mês subsequente. Então, dependendo do enquadramento da tua empresa, tem uma regra diferente. Então, como é para ti te descapitalizar de 5 milhões? Será que 5 milhões tu não poderia colocar numa nova planta, comprar de insumos, fazer investimentos,
colocar mais tecnologia para dentro da tua empresa, né? Então é importante a gente avaliar isso. E não só isso, né, Lucas? O benefício fiscal, ele tem um pensamento, na minha visão, muito contra o modelo, a formatação normal do ICMS, né? Qual é a formatação normal? Vou dar um exemplo de uma importação para revenda. O mercado de São Paulo, vamos lá, ICMS 18%, a revenda interestadual é 4%. Então, toda vez que eu fizer uma importação, eu vou pagar 18%, revendi para fora do estado, eu fiquei com 14% de crédito acumulado. Quanto que eu vou buscar? Se eu sou um cara que importa para revenda, em quais operações que eu tenho hoje que eu vou poder usar esse monstro, né, do crédito de ICMS que eu estou todos os meses aqui acumulando. Então, o benefício fiscal ele tem um pensamento contrário. Então, ele vai permitir que eu pague bem menos e que o meu crédito presumido seja maior. Então, a trading consegue diminuir desses 18, que a gente está usando aqui o exemplo de São Paulo, né? Então, vamos seguir nesse exemplo. De 18, eu vou reduzir ali, talvez, para 3% de ICMS, e tu vai ganhar um crédito de 4%. E aí, isso eu estou falando para esses produtos. Cada NCM vai ter um enquadramento diferente, mas mantendo esse ICMS mais normal, digamos assim, que é o grande padrão que a gente tem na importação. Tá. Então, é mudar o pensamento da formatação. Em vez de eu pagar mais e, quando vender para fora, ter sempre esse monstro de crédito, como eu chamo, a gente vai pagar menos e ganhar mais crédito. E esse crédito que a gente ganha já praticamente cobre a nossa venda, né? E ainda dentro do mercado de São Paulo, só para finalizar o raciocínio, eu acho bastante importante trazer esse case, porque a gente tem visto que em São Paulo, as empresas que estão no lucro real e presumido, elas têm ainda uma grande vantagem, que elas, quando importam para industrialização ou revenda, elas não têm a necessidade de pagar a diferença do ICMS. Então, a gente para, nesse momento, a cadeia do ICMS da entrada. Então, não há necessidade de pagar, depois que o produto entra, que tu toma um crédito de 4%, no mês subsequente tu não precisa pagar os 14% do DIFAL, como a gente chama, da antecipação. Né? Então, é realmente um grande avanço na redução do fluxo de caixa, na proteção financeira da empresa, não só para empresas que eventualmente tenham um caixa curto, né, Lucas? Mas para empresas que querem explorar o crescimento, que querem fazer grandes investimentos, porque essa grana que eles não estão colocando em ICMS, que vai levar 2 anos às vezes para voltar, estão investindo em outros aspectos muito mais estratégicos. Né? Brilhante. Então, eu tomei nota aqui de três pilares principais. Talvez aí o incentivo fiscal venha potencializar a vida das empresas. Primeiro é o fluxo de caixa, depois a redução de custo efetivo e o acúmulo de crédito ou o não acúmulo de crédito. Então, pegando o case que tu trouxesse, o cara, vamos pensar numa situação hipotética aqui. Importador de São Paulo, lucro real, paga ICMS, se acredita no ICMS, produto para fins de comercialização, revenda para fora do estado. Vamos pensar nessa situação. Eu importo, revendo para fora do estado. Vamos pensar uma média, vamos pensar no presumido também se acredita de ICMS. Ok. Eu importo, pago 18% de ICMS, me credito dos 18% de ICMS. A minha revenda é para fora do estado, ou maior parte para fora do estado, e a revenda para fora do estado, ou a revenda interestadual é de 4%. Ou seja, dos 18 que eu me creditei, eu utilizo 4 na minha revenda e fico com um saldo acumulado de 14% de ICMS. Em linhas gerais é isso. Quando eu utilizo do benefício fiscal, número 1, eu não pago os 18%. Então, melhora o meu fluxo de caixa. Eu não preciso antecipar 18% para o governo do estado. Eu pago uma alíquota muito menor do que 18%. Quando eu penso em redução de custos, é porque, na prática, o que eu pago de ICMS e que eu recebo de crédito é uma diferença. Tu me disse que nesse case paga 3 e credita 4, ou seja, eu estou pagando um montante e recebendo um outro montante maior de crédito. Então, eu tenho uma redução de custos na última linha no meu produto importado. E por terceiro, eu não acumulo crédito, porque eu estou tomando 4 de crédito e utilizando esses 4% na minha revenda interestadual. Ou seja, por esses 3 elementos centrais, eu tenho vantagens. Exato.
Exatamente. Esse é o ponto principal. Excelente. Então, aqui a gente conseguiu talvez aí esclarecer diversos elementos com relação àquilo que diz respeito ao incentivo, ao benefício fiscal e aí atrelado ao ICMS. Legal. Mas eu posso potencializar também o trabalho com importação, as minhas operações de importação, a partir de regimes especiais. E aí eu queria que tu colocasse aí, são diversos, mas quais são, talvez aí os 3, 4 principais, ou o que tu pode falar um pouco, primeiro com relação aos regimes especiais? Certo. A gente tem alguns, né? Eles são bastante técnicos, eu diria, cada um bem diferente um do outro. Eu acho que eu começaria, antes de dizer quais são eles, convidando os clientes sempre a contratarem empresas que realmente têm um know-how profundo, né, nisso. Por quê? Porque muitos deles postergam ou isentam o imposto e existe uma contrapartida por parte dos importadores, né? E se tu não consegue atender essa contrapartida ou fazer isso de um controle mais correto, tu tem uma penalidade lá na frente. Então, o primeiro passo é se alie a empresas que realmente tenham expertise, né, para que vocês possam, enfim, seguir com essa escolha, né? Mas entrando nas opções ali de regimes aduaneiros especiais, são regimes onde o governo, né, ele nos possibilita a suspensão ou a isenção de alguns tributos, né, podendo ser o imposto de importação, podendo ser todos os impostos, enfim, a depender do tipo do regime que a gente vai utilizar. Hoje, para trazer acho que os 3 principais ou 4 principais aí que a gente poderia trazer, nós temos as admissões temporárias, que elas normalmente se dão a título de maquinário, né? São produtos que a gente pode trazer para feiras, produtos que a gente pode trazer para utilização econômica, ou até mesmo para eventuais consertos de produto, né? Tu vai trazer, vai consertar e vai devolver. Então, dependendo do tipo de operação, existe um enquadramento de um tipo de admissão temporária, né? Que ela permite, durante X tempo, a suspensão, né, desse imposto, e aí depois, eventualmente, a devolução ou a nacionalização dos produtos. Nós temos também o drawback, que ele é muito utilizado por empresas que importam para a industrialização com o objetivo de exportar, né? E dentro do drawback a gente tem alguns tipos, como, por exemplo, o suspensão e o isenção. Então, dividindo eles rapidamente, o suspensão, ele olha a projeção de vendas para frente, então ele vai olhar 2 anos para frente o que tu tem de projeção de venda, e tu faz a compra e tu tem 2 anos para exportar, e o isenção tu olha para trás, então o que tu já realizou de exportações, e aí tu pode fazer uma nova compra para fins de estoque, né? Então o drawback, ele é um benefício super bacana, assim, ele realmente reduz. Hoje o suspensão, por exemplo, ele reduz o imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, ICMS e inclusive a Maria Mercante. Então, para quem exporta, ele é um grande benefício, né? Mas ele precisa ser muito bem controlado. Por isso eu falei aquilo lá na frente, né? Porque se dentro dessas projeções de tempo aí de 2 anos a gente não conseguir comprovar as exportações, a necessidade de fazer o pagamento de todos os tributos com multa e juros, a gente chama nacionalização parcial, né, na importação. Então é importante que seja seguido isso bem certinho dessa forma. Temos o entreposto aduaneiro também, que ele, para aqueles clientes que querem ter um estoque assim, just in time, né, mas eu não quero me descapitalizar e pagar todos os impostos logo, então eu consigo trazer, deixar numa zona secundária, e aí a mercadoria pode ir sendo nacionalizada aos poucos, conforme tu vai vendendo ou vai precisando utilizar para a tua industrialização. E eu poderia citar também o ex-tarifário, que ele não é diretamente um regime especial, mas ele é um aspecto importante dentro dos processos de importação, principalmente naquilo que tange as tecnologias, né? O governo, ele nos dá a possibilidade de pedirmos um ex-tarifário para produtos que não existem similares aqui no Brasil e que vão, dentro do processo de industrialização das empresas, trazer tecnologia. Então, com isso, a gente consegue entrar com pleito e pedir a isenção do imposto de importação.
E o imposto de importação é importante dizer, né? Lá no início a gente estava falando dos 5 impostos, né? Então, a gente tem imposto de importação, IPI, PIS, COFINS e ICMS. Hoje, o único imposto que, independente do teu enquadramento fiscal, tu não tem crédito ao imposto de importação. E às vezes ele é 10%, 15%, 18%, 20%. Então, imagina não pagar 20% na tua importação. É custo reduzido direto na operação, né? Então, são alguns outros, passando muito rapidamente, né, Lucas? Mas nós vamos reforçar um pouquinho cada um deles. Mais raso, assim, falando, né? Mas são alguns que são importantes, que eu acho importante trazer aqui na nossa conversa. Muito bom. Beleza. Então, até para poder esclarecer, porque vão gerar dúvidas e é importante que a gente consiga, o nosso objetivo é gerar dúvida aqui, né, Carol? Para que a gente possa depois direcionar os caminhos das melhores operações. E é fundamental que a gente, nesse papo, consiga levar para quem nos acompanha, para a nossa audiência, as possibilidades legais para que se consiga reduzir custos na operação de importação. Então, o nosso compromisso maior, o foco central aqui é esse. Então, tu falou num primeiro estágio sobre a admissão temporária. Admissão temporária, portanto, é tudo aquilo que vem para ficar por um período e que ele pode ficar ad eterno no Brasil, e aí se faz o processo de nacionalização do procedimento que foi estabelecido anteriormente como um regime especial de admissão temporária. Para tangibilizar um pouco, enfim, Fórmula 1, os equipamentos que entram no Brasil, todos precisam ser feitos um processo de admissão temporária, porque ele fica temporariamente no Brasil e depois ele é reexportado. Nós temos diversas máquinas e equipamentos que vêm para feiras. Então vem o pessoal de fora, vem para uma feira no Brasil, essa máquina vem para o stand, ela fica durante um período e volta. Se ela for vendida durante o período da feira, se faz um processo de nacionalização da admissão temporária. Pelo período que a máquina fica no Brasil, se ela não produzir absolutamente nada, se ela ficar apenas exposta, não se paga imposto. Agora, se ela vier para a utilização econômica, se ela produzir, ela paga o imposto percentual do período que ela ficar de acordo com a classificação fiscal. Não vamos entrar no mérito da situação. E tem diversos outros elementos da admissão temporária, que pode ser para fins de promoção comercial, muito também utilizado para máquinas e equipamentos. Legal, então se tem essa possibilidade da admissão temporária que tu disseste, e que pode ser para quem importa máquinas que represente algum fabricante no exterior, pode trazer essas máquinas para fins de promoção comercial e a gente consegue auxiliar nesse procedimento fiscal aí, nesse regime especial. Também tem um segundo momento, que é o que tu disseste sobre o drawback. E a gente sempre fala aqui, né, Carol? Quem tem exportação, talvez tenha um diamante em mãos, porque consegue utilizar da importação como realmente um potencializador aí. A gente está usando bastante esse termo aqui no papo, mas como um trampolim para as suas operações de exportação. Quem vislumbra atingir o mercado externo pode, ou seja, exportar produtos, pode utilizar do caminho de importação a partir do drawback. Utilizado com consciência, com muita responsabilidade, porque tem muita gente que, vou exportar, então vou começar a importar um monte de insumos, não vou pagar imposto, vou utilizar no meu processo de exportação, às vezes não exporta, às vezes o pedido lá fora é cancelado, e aí existe uma problemática, porque como tu bem disseste, tem que pagar isso retroativo com multa e juros. Mas tem o drawback, suspensão e isenção. Pode-se olhar para a exportação já realizada e pedir restituição nas próximas importações, ou seja, tem mecanismos no drawback super interessantes para quem pretende exportar ou já exportou, né? Em linhas gerais. E um adendo, Lucas, por favor, sobre o drawback ainda, que eu acabei não mencionando, a gente acabou falando só sobre importação, mas o drawback ele também permite que tu tenha isenção de impostos de insumos que tu comprou no mercado interno. Sim. Então é possível o nosso agregar... antigo verde e amarelo, né? Isso, a nossa isso.
E aí, então, tu consegue não só isentar ou suspender temporariamente os impostos da importação, mas também do mercado interno. Então, realmente, e aí a nossa exportação não tem impostos e a ideia é que o nosso produto seja colocado lá fora com mais competitividade, né? Então, já estamos aqui, eu sempre brinco, né? A gente está aqui no sul de todo mundo, somos os primos pobres, a nossa logística é mais cara, a gente tem navios menores chegando aqui, então como que a gente se torna competitivo, né? Desonerando todo o nosso processo de compra e produção para poder, quando exportar, o nosso produto ficar mais competitivo. Então, para exportação, realmente é um benefício, não há outro melhor, eu diria. Super bem pontuado. E aí também comentou como terceiro elemento o entreposto aduaneiro. O entreposto aduaneiro te permite trazer, vamos lá, um container da China ao Brasil. Ele fica no estabelecimento, num porto seco, numa zona secundária. Ele fica numa EAD, num CLIA, enfim, ali armazenado. E se permite fazer a nacionalização parcial ou total, mas pode fazer esse fracionamento dessa mercadoria, a nacionalização parcial, pagando o imposto inerente à mercadoria nacionalizada, ou seja, não preciso desencaixar todo o imposto, trazer esse material para o meu estoque, colocar todo esse imposto estocado e sair a vender. Eu posso deixar essa mercadoria armazenada num ambiente alfandegário e a partir do momento que eu tiver a venda, eu nacionalizo, pago um imposto, dali, sei lá, uma semana, eu consigo fazer essa entrega para o meu cliente final. O entreposto aduaneiro, ele é dividido em duas vértices, né, com cobertura e sem cobertura. Inclusive, a carga ela pode ser de minha propriedade, eu posso ter pago e aí só eu posso fazer a nacionalização dessas mercadorias que estiverem em meu nome, ou eu posso atuar como um fiel depositário num entreposto aduaneiro sem cobertura cambial, permitindo que terceiros importadores façam a nacionalização desse material que está armazenado em meu nome. Mais ou menos isso? Expliquei bem? É isso aí. É isso aí. Não faria melhor. Uma coisa que eu gosto sempre de dizer do entreposto, eu acho que ele é um regime muito importante, mas ele tem um custo bastante considerável, né? Se a gente construir um processo que o produto fique armazenado muito tempo. Então, com uma dica já aqui entregando ouro, né? Eu sempre digo que o entreposto, assim, na minha visão inicial, dependendo do projeto, é para um projeto que tu vai talvez girar aquele produto em 60 dias. Muito mais do que isso, os custos de armazenagem de uma zona secundária, de um CLIA, de uma EAD, eles realmente são caros, até porque existe todo um controle desses terminais a nível de Receita Federal, a mercadoria não é ainda brasileira, ela ainda é uma mercadoria internacional, né? Então, existem uma série de critérios de segurança e tudo mais que esses terminais precisam atender para poder, então, ter esses ambientes, né? Então, é uma admissão interessante, é um regime, na verdade, interessante, porém, ele não é aquele que pode ficar muito tempo, senão ele realmente onera demais e aí deixa de fazer sentido a operação. Perfeito. Então, uma bela dica. Falamos aí da admissão temporária, falamos do drawback, do entreposto aduaneiro, e aí tem um tema que é o ex-tarifário. E o ex-tarifário, como tu bem pontuastes aí, só para reforçar, ele serve para bens de capital e bens de tecnologia. Então, como saber o que é um bem de capital, um bem de tecnologia? Simplesmente na tarifa externa comum, com base na NCM do produto, já é definido se ele se enquadra num bem de capital, num bem de tecnologia, e aí isso permite fazer um pleito de ex-tarifário. Ou melhor, isso qualifica num primeiro estágio essa consulta que é feita para o Ministério da Indústria e Comércio para entender se aquele produto ele pode se enquadrar num benefício de ex-tarifário. Ex-tarifário quando não se tem similar nacional. Então, se é uma máquina que não tenha similar nacional, se faz um pleito, se apresentam todos os elementos que identifiquem essa máquina e que, sob o nosso ponto de vista, não tem nenhum similar, isso vai para uma consulta pública, intervenientes, fabricantes,
podem ser convidados a avaliar se eles não têm capacidade de produção daquele equipamento, não tendo, se é deferido esse nosso pleito de ex-tarifário e aí não paga o imposto de importação, que independente do regime tributário, como tu bem disseste, ele é custo. Houve mudanças, né, ou uma exigência maior naquilo que diz respeito ao pleito de ex-tarifário. Inclusive, nós já gravamos um material aqui com o Fernando Kranz, que é executivo de negócios do grupo, falamos também com o Rogério, que é advogado e que também conduz alguns pleitos, sobre essas mudanças de legislação. Cases a respeito de ex-tarifários são sempre muito interessantes, Carol, para trazer mais materialidade para isso tudo que nós estamos tratando, porque no ex-tarifário atualmente são máquinas de alto valor agregado, por isso que não tem similar nacional, e aí o impacto que nós conseguimos gerar positivamente para o cliente final, ele é muito interessante. Nós fizemos aí recentemente linha de produção de empresas do grupo Coca-Cola, cuja redução tributária foi incrível. Então, comenta um pouquinho de alguns cases para trazer assim essa materialidade que eu comentei. A gente tem vários cases diferentes, né? E normalmente, por se tratar de máquinas, a gente está falando de produtos com valor aduaneiro muito alto, né? Então, realmente, o custo do imposto que se reduz é bastante significativo, né? Poderia trazer aqui alguns cases, né? Hoje, onde a gente conseguiu trazer um ganho não só por trazer uma máquina específica, mas por trazer toda uma linha, um parque fabril inteiro para o cliente, né? E aí onde a gente consegue trazer, principalmente para aqueles produtos para ativo imobilizado, que a grande maioria desses itens eles são para ativo imobilizado, Sim. Então se tem até algumas questões de crédito ou não crédito desses impostos, então a gente consegue, nesses casos, trazer um ganho importante. Agora, recentemente, estou trabalhando até para um cliente nosso do ramo agrícola, onde a gente está fazendo para alguns tratores e empilhadeiras um estudo onde a cada importação dele, trazendo números, né, a gente vai trazer uma redução de custos de mais ou menos uns 120, 130 mil reais por DI registrado, ou seja, por processo registrado com a isenção do imposto de importação através do ex-tarifário. Né? Então, é uma redução bastante significativa. Tu imagina se o cliente tem ali 4, 5 processos por mês, a gente já está falando aí em mais de R$500 mil, vezes 12, enfim. Então, realmente eu sempre gosto de fazer o cálculo no período, né? Para a gente ter uma ideia um pouco maior da redução. Sobre a questão das mudanças, Lucas, da legislação, né? A gente tem conseguido construir com sucesso o acompanhamento disso junto aos clientes, né? Então, o governo ele fez uma mudança principalmente no que tange ao interesse das empresas que importam, porque tinha muita empresa importando apenas para revenda, e ele gostaria que essa tecnologia fosse usada para o enriquecimento da nossa produção nacional. Então, a gente tem construído pleitos e a gente tem hoje dentro do grupo praticamente 100% de sucesso na construção dos pleitos. A nossa área técnica ela é uma área que ela se debruça bastante em cima junto com os engenheiros, normalmente dos clientes, então há um estudo muito aprofundado sobre a parte técnica do equipamento para que a gente consiga ter, então, o sucesso, né, na aprovação do pleito e todo o acompanhamento dentro disso. Então, em relação a esse aspecto, assim, a gente tem conseguido construir com sucesso, mesmo com a mudança da legislação, a gente tem conseguido entregar para os clientes isso, né? E o exemplo que eu trago é esse aí, né? Um dos exemplos desse ramo agrícola que realmente faz bastante sentido, né? Mas a gente tem N outros dentro do nosso grupo hoje, onde a gente consegue trazer uma redução extremamente significativa. E é importante lembrar, né, que como eu falei, é um imposto que nós não temos crédito, né? Mesmo no lucro real, mesmo no lucro presumido, o imposto de importação é sempre custo. Então, ele é redução direta de custos dentro da operação. Ótimo. Bom, Carol, então deixa eu tentar fazer um compilado disso para que fique um pouco mais fácil para que o importador também consiga se situar. Então, basicamente, o que nós falamos aqui nessa quase uma hora? Benefício fiscal e de regimes especiais. Benefício fiscal atrelado ao ICMS. Regimes especiais
tu nomeastes quatro principais, né? Que é mais usual, mais de dia a dia, tem diversos outros, mas tu pontuastes 4 que têm um impacto na tributação. Ok, o incentivo fiscal nós temos diversos em estados, partes da federação. Então, Santa Catarina, como a gente falou, Paraná, Espírito Santo, Minas, Rondônia, Alagoas, Pernambuco, diversos. Há que se fazer diagnóstico, análises comparativas. Aí a gente vai para o regime especial, nós temos regimes que é para ativo imobilizado, que é para fins de promoção comercial, que é aquele focado em máquinas e equipamentos, para exportação, tem diversos. O que tu pode trazer de elementos centrais e quais para os importadores para começar uma análise? Bom, eu quero fazer um diagnóstico da minha atual operação. O que eu preciso levar para a Carol para que ela comece a fazer uma avaliação do meu negócio, da minha operação de importação e possa me ajudar a construir um cenário melhor ou mesmo validar aquilo que eu estou fazendo, porque talvez o que eu estou fazendo é o melhor para mim e ponto final, então, ok, mas talvez a gente consiga melhorar o status das operações, não só no aspecto logístico, aduaneiro, como a gente falou, mas pensando em atrelar a operação atual a um incentivo fiscal ou algum regime especial. Então, vamos fazer um final aqui assim para levar uma dica, uma sugestão genérica ou geral assim para ele. Tá, eu acho que eu vou linkar as perguntas que eu costumo fazer com a resposta que eu dou. Eu acho que vai ficar um pouco mais prático, tá? Boa. Então, o que eu costumo fazer de perguntas para o cliente, né? Entender. Hoje tu tem algum benefício fiscal, tu paga o ICMS cheio, em que estado tu tá, né? Para quais estados tu vende, né? Então, essas questões são importantes para entender qual é o público dele, se ele vende para dentro do estado ou se ele vende para fora do estado. Hoje, o produto que tu importa, tu industrializa ou tu revende? Qual é o teu enquadramento fiscal? Então, seriam algumas perguntas iniciais, né? E aí, olhando para as respostas, eu já trago um diagnóstico, né? Então, já faço até um convite aqui para quem está nos ouvindo, né? Caso queira falar sobre benefício fiscal, para aquele cliente que importa para revenda, a gente tem hoje 2 benefícios muito importantes, né? Tanto de Rondônia quanto de Santa Catarina, que poderiam ser utilizados para esse importador. Aquele que importa para industrialização e que está fora de Santa Catarina, eu já diria, e que não usa nenhum benefício fiscal, eu já diria que Rondônia pode ser a resposta para uma redução de fluxo e de custo bem interessante. Uhum. E para aquele que está dentro de Santa Catarina, o próprio conte ordem ou até mesmo encomenda, dependendo da LCM do cliente, que é uma das perguntas que eu também costumo fazer, porque baseado no produto a gente consegue entender se tem algum outro imposto além do ICMS que é possível, como no caso da autopeças para PIS/COFINS monofásico, por exemplo, a gente dá um passo ainda para frente dentro da análise tributária, né? Mas são basicamente essas perguntas que eu faço, começando com a primeira, tu já usa algum benefício fiscal? E o cliente tem que partir do, bom, eu estou pagando cheio, então como eu faço para não pagar mais cheio, né? Vamos trabalhar na redução de custos. E mesmo quando o cliente, Lucas, já usa algum benefício fiscal, é possível a gente trazer algum ganho. Então, e eu posso trazer aqui um exemplo, por exemplo, do estado do Paraná, que é um estado super pujante também e que tem benefícios, mas muitas empresas lá têm a alíquota de 6% de ICMS. Uhum. Né? Então, por exemplo, tanto no benefício de Rondônia quanto no de Santa Catarina, a gente já conseguiria largar com 2% de redução de custos para o mercado do Paraná, né? Então, mesmo que tu, como importador, né, que está nos ouvindo aqui, use já algum benefício, ainda assim é possível que dentro dessa estrutura a gente consiga trazer ganhos. A gente nem falou aqui de vantagens operacionais, que eu acho que também é importante a gente trazer. Vai lá, por favor. O que eu vejo, a gente está falando de custo efetivamente, mas o custo, ele às vezes é, de certa forma, intangível, né? O quanto de valor que nós, hoje, o Winning Trading, temos condições de trazer dentro da operação do cliente, no momento em que a gente chega, faz esses diagnósticos e que a gente acolhe o cliente para ser o parceiro dele dentro da importação, né? Então, vantagens a níveis de negociações cambiais,
negociações de frete, negociações de tabelas portuárias, gerenciamento da operação, ter, além do despachante, ter um especialista em importação, cuidando de cada passo do processo, alguém que vai fazer a nota fiscal de entrada, porque nesse caso o cliente não vai precisar fazer. Então a gente tem uma série de vantagens onde a gente permite que o importador ele fique focado no seu próprio negócio, né? Então ele pode comprar o produto e trabalhar a sua venda enquanto a gente assume total o gerenciamento operacional do processo de importação, onde ele vai estar acompanhando tudo, mas ele não precisa ter pessoas, ele não precisa ter time, nem mesmo o pessoal da área fiscal dele nesse momento, né? Não precisa estar envolvido, né? Então eu acho que eu sempre gosto de trazer que a vantagem da trading ela não é só financeira, né? Ela não passa apenas pelo benefício. Hoje, é engraçado dizer, mas a gente tem clientes na carteira hoje que trabalham conosco porque não querem ter um sistema para emissão de nota fiscal, por exemplo, porque é complexo. Clientes que têm 500 itens, 800 itens e com dificuldades de sistema levam mais de um dia para tirar uma nota fiscal de entrada. Então, as tecnologias embarcadas dentro da nossa estrutura hoje e toda essa assessoria e apoio ao longo do processo também são vantagens que o importador tem que considerar quando ele contrata, né, uma empresa como a Winning Trading, por exemplo, que pode trazer todo esse know-how, né, em time nós somos mais de 200 aqui na empresa, com toda uma parte jurídica, contábil, consultorias internas, então a segurança a nível técnico, compliance, legal, enfim, é muito grande, né? Então eu aliaria tudo isso também a esses aspectos operacionais aí de apoio ao cliente. Super legal. Eu acho que foi bem providencial essa tua, sei lá, esse teu direcionamento, dica, sugestão, como a gente queira aqui caracterizar, que é, ao invés de dar uma resposta específica, porque ela não existe, mas é incutir no importador dúvidas e que ele se faça perguntas, né? Numa primária reunião, quando vai fazer uma reunião com o cliente, para montar o diagnóstico, tu faz perguntas. Mas que aqui a gente gere essa provocação ao importador para que ele se faça perguntas. Será que eu estou usando do melhor potencial na importação? Será que eu não estou pagando coisas innecessariamente quando eu poderia utilizar de algum incentivo ou de algum regime especial para dentro do meu negócio? Com toda a segurança jurídica, com toda a base legal, com toda a estrutura operacional que uma trading company, né, que um grupo como a 3S pode me servir. Então, assim, gerar tais perguntas, para que aí sim a movimentação a partir dessas dúvidas que forem geradas possam aí trazer melhores benefícios, um maior nível de ganho financeiro para as empresas, né? Botar mais dinheiro no bolso, potencializar parque fabril, fazer o que quiser fazer, mas através da importação tem diversos caminhos possíveis, de novo, legais, que a gente pode utilizar e a partir dessas dúvidas geradas, dessas perguntas, que se faz nosso íntimo, nosso planejamento estratégico para o ano vindouro, então que a gente comece a fazer esse tipo de levantamento interno e busque profissionais aí para nos auxiliar nesse processo, né? É isso aí. É bacana fazer, né, esse desafio para si mesmo, né? E eu vejo, Lucas, que mesmo quando a gente faz as avaliações e por algum motivo não se segue, existe ainda uma satisfação por parte das empresas, né? Porque a gente, enfim, buscou conhecimento, fez análises e entendeu que, ok, a gente está fazendo hoje a melhor opção de escolha para dentro da nossa realidade, mas eu acho que buscar melhores alternativas é o que vai manter a gente de pé e em crescimento sempre, né? Então é muito importante e deixo aqui o convite também, né, para todos que quiserem, já fazendo aqui o meu merchan de vendas, né? Mas a gente está à disposição aí dos clientes que estão nos ouvindo, que tenham dúvidas, né? Por favor, façam contato conosco, vai ser um prazer, assim, a gente tem um carinho muito grande de fazer esses diagnósticos e um orgulho grande, né, Lucas, de quando a gente vê colocado em prática, ver o cliente conseguindo reinvestir esse dinheiro todo que ele estava investindo em imposto e que não gerava riqueza, gerando realmente mais emprego,
né, mais produção e é bonito demais o nosso trabalho dentro desse É verdade. Eu fico muito satisfeito também quando a gente consegue impactar de forma tão positiva, porque aí aumenta emprego, renda, faz tantas outras coisas a partir dessas reduções que nós conseguimos promover, né? Então, fico feliz. Muito obrigado, Carol, pela tua disponibilidade de novo. Eu acho que foi super esclarecedor. A gente consegue, como tu está muito no dia a dia, muito sentindo dores do importador, a gente consegue aqui transformar isso em conhecimento prático, real, né? A gente não conseguiu entrar em diversas outras camadas que poderíamos, mas faz muito sentido gerar essas dúvidas para que quando o importador, nas suas conversas de sócios, no planejamento, na reavaliação com a área de supply, de importação, de Comex, dentro das empresas, ele possa fazer esse levantamento e buscar alternativas como forma de crescimento, enfim, como a gente falou aqui. Então, eu te agradeço muitíssimo de novo, foi super prático, foi super direto, foi super, certamente impactante, mas a gente vai conseguir transmitir isso de forma a potencializar o negócio dos importadores. Muito bom, Carol. Obrigado. Obrigada, Lucas. Sempre à disposição. Prazer estar podendo conversar aí sobre o nosso negócio. Isso aí. Boa. Se tu busca expandir os teus negócios e entende que ele pode se dar por intermédio da importação ou da exportação, eu te faço um convite. Acesse o link que está na descrição desse episódio e fala com um dos nossos especialistas para entender todas as oportunidades que o comércio exterior tem a te oferecer. Vamos bater um papo na próxima, a gente tem outros temas aqui, né? Já vamos deixar, já faço esse convite para ti, para a gente pensar nos outros conteúdos. Combinado, só me chamar. Boa. E eu vou te fazer um convite também. Nós gravamos um podcast com o Alan Weber, que é gerente de negócios aqui no Grupo 3S Corp. É o 3S Talks número 06. E nós falamos também sobre benefícios fiscais aqui de Santa Catarina. Falamos especificamente sobre isso. Então, com isso que nós discutimos, eu e a Carol agora, e que o Alan trouxe nos episódios atrás, vai fazer muito sentido casar com esses conteúdos para que, como a gente falou aqui também, possa potencializar o teu negócio. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Vou te fazer mais um convite, mais um pedido. Curte, compartilha esse conteúdo. Certamente esse conhecimento prático vai poder transformar a vida aí de muitas empresas, importadores, aí quem atua no comércio exterior. Te agradeço por ter nos acompanhado e te vejo no próximo 3S Talks.